vai ter mais alguns encontros aí. E talvez depois da prova, um último encontro só para a gente fechar, né? Ainda a gente tem esse tempo ainda, tá bom? Então, os próximos capítulos é isso que a gente tem. Legal? Bom, queria falar hoje com vocês, permite compartilhar aqui. Deixa eu ver, já está permitido. Cadê? Peraí. Já deixei permitido já, professor. Tá. Não está aparecendo aqui, peraí. Deixa eu aberto aqui. Participantes, evoluções, estética. Ué, não fica. Tem como. Não. Estranho. Peraí. Ah, já sei o que aconteceu. Peraí. Deixa eu fechar. Beleza. Estão vendo aí, né, pessoal? Então, beleza? Estamos sim, professor. Legal. Bom, eu queria falar com vocês hoje, né, de maneira rápida, sobre a questão, uma questão antiga, mas que tem uma repercussão na atualidade. Eu queria recuperar o conceito, alguns conceitos que nascem, né, dentro da tradição epicurista. Lógico que Epicuro está dialogando, né, com uma tradição até mais antiga do que a dele, que é uma tradição atomista de Demócrito, mas isso tem repercussões hoje em dia, e eu já anuncio para vocês quais são as minhas inquietações, né? Uma questão importante é as religiões, especialmente o cristianismo, as religiões em geral e o cristianismo em particular, são capazes de sobreviver sem medo da morte? Morte não virou um meio de chantagem na tradição religiosa? Essa é uma pergunta. Uma pergunta também que me inquieta, além dessa, mas isso não faz parte da aula, mas eu compartilho, é o seguinte: se você tirar a música da igreja, hoje sobra o quê? Então, são perguntas que a gente vai fazendo, né? Se eu tirar o medo da morte do discurso religioso, sobra o quê? Se eu tirar a música da igreja hoje, sobra o quê? Né? A segunda pergunta não faz parte da aula, a primeira faz, né? Ou seja, se eu tirar o discurso da morte hoje, o que sobra? Como que algumas correntes da antiguidade sobrevivem nos dias de hoje, né? E parece que isso tem ganhado muita força e acho que isso deve ser alvo das nossas preocupações, porque isso desemboca numa ética imanente, né? Não como aquela de Aristóteles, mas uma ética imanente que, de alguma maneira, ocupa um espaço e nos faz refletir, né, sobre o que, de fato, qual é a essência, né, da nossa relação com Deus, da nossa relação com as pessoas.
Se Jesus não te desse a salvação, mesmo assim você o amaria? Se ele não te desse nada em troca e dissesse, me ame de maneira abnegada por aquilo que eu sou, você seria capaz de fazer isso? Ou você só consegue amar a Deus numa relação de troca, numa relação de cumprimento de promessas, que é algo que a religiosidade hoje em dia parece que comprou, né? Ou seja, você vai atrás das promessas de Deus, né? O Deus das promessas, que cumpre as suas promessas. Mas se ele não te prometesse nada e exigisse de você um amor abnegado, livre, né, de qualquer preceito aliancista, de qualquer preceito contratual, né, que fosse um amor livre, sem recompensa alguma, você seria capaz de amá-lo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque da antiguidade vem uma corrente que cria uma ética imanente, que é essa ética epicurista, que infelizmente muitos pastores, até por não conhecerem filosofia, acham que é simplesmente uma corrente filosófica devotada ao prazer. É muito mais do que isso. Aliás, essa era a pecha dos inimigos, né, que tentavam lançar sobre Epicuro na antiguidade, mas é mais do que isso. É uma corrente filosófica extremamente acabada, poderosa, que tem repercussões ainda hoje, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Para isso, eu queria compartilhar com vocês rapidamente, tá? Porque esse não é o nosso objetivo aqui, o que está acontecendo no mundo antigo. O mundo antigo é um mundo que passa por transformações, e essas transformações a gente pode estabelecer um recorte, assim, né, como um ponto de partida. A gente pode dizer que a guerra ou as guerras, né, do Peloponeso, porque a gente usa às vezes no singular, às vezes no plural. Mas essa guerra ou guerras do Peloponeso, elas representam, em determinado momento, né, a possibilidade de uma guerra civil no mundo grego. E essa guerra civil no mundo grego vai desmontar a Grécia enquanto centro cultural. A partir deste momento, a Grécia se torna uma área anexada, né? Filipe da Macedônia acaba anexando a Grécia depois, né, das famosas guerras do Peloponeso, que são consequências diretas, né, das chamadas guerras médicas, e a gente tem, a partir desse momento, um novo mundo nascendo, né? Esse novo mundo que nasce a partir dos escombros, né, da civilização grega totalmente desestruturada, é um mundo que traz à tona a figura de um macedônio, né, a figura de Alexandre. E Alexandre estabelece a sua dominação, né, sobre toda a Grécia, herdando aquilo do pai. Ele tem apreço pela cultura grega, afinal de contas ele foi aluno de Aristóteles, né, desde a mais tenra idade. Mas ele né, tem um projeto expansionista, e esse projeto expansionista o leva a dominar, né, praticamente o mundo antigo inteiro. Ele domina a região da Turquia, domina a região da Palestina, domina o norte da África, domina o Egito, domina a região do Iraque, a região do Irã. Ele chega até mais ou menos a região, né, do Afeganistão, do Paquistão. Então, assim, é um império gigantesco criado por Alexandre, né, nos seus 12 ou 13 anos, né, de governo. Ele assume com 20, morre com 32 para 33, né? Geralmente a gente arredonda. Mas ele, nesses 13 anos, vamos arredondar, ele acaba, então, construindo um império gigante, né? Esse império gigante, né, é o espaço agora globalizado da antiguidade, onde a cultura oriental, onde a cultura
ocidental, onde as filosofias se encontram. Você não tem mais a polis grega como o único espaço, né, de reflexão da filosofia, quer dizer, a coisa se espraiou de tal maneira que a gente vai ter um mundo diferente a partir de agora. E começam a aparecer, né, diversas correntes filosóficas. Em especial, né, a gente vai ter aqui, depois da desestruturação, depois da morte de Alexandre da Macedônia, né, só para recapitular historicamente, a gente vai ter aqui a divisão, né, do seu império, aquele império gigantesco, dividido, né, entre os seus generais, e aí Ptolomeu domina o Egito, Cassandro domina a Macedônia, Lisímaco domina a Trácia, Antígono, né, na Ásia Ocidental, e o Seleuco na Babilônia. Depois de um tempo, desses 5 grandes, né, impérios que ficam nas mãos dos generais, né, de Alexandre, sobram 3 grandes impérios, da Macedônia, do Egito e da Síria, né? E paralelo a isso, né, a gente vai ter a história dos hebreus acontecendo aí, né? Quer dizer, Israel não existe desde 722, o que sobrou foram 2 regiões ali no sul e também vão ser dominadas, né, a partir de 586. Depois ao exílio, depois a volta para a terra. Essa volta para a terra é marcada, né, por uma tentativa ortodoxa de preservar, né, a tradição que vem da lei e, ao mesmo tempo, essa religiosidade toda é acossada por filosofias que chegam dos mais variados lugares, por pensamentos que chegam dos mais variados lugares. Por quê? Porque esse movimento todo de Alexandre criou aquilo que nós chamamos de helenização do mundo antigo. O helenismo se espalhou por todo o mundo antigo. E essa helenização trouxe à tona diversas correntes filosóficas, diversas correntes políticas, e trouxe à tona, né, o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, o ceticismo, enfim, né, diversas correntes filosóficas começam a se espalhar pelo mundo antigo. Politicamente falando, o que vai acontecer é que, mais tarde, né, a gente vai ter, né, o levantar-se dessa grande república romana, que domina tudo isso e que, mais tarde ainda, né, um pouco antes do nascimento de Jesus, por volta do ano 27 a.C., institui o famoso Império Romano, né? E assim, então, o mundo antigo passa, né, de uma tradição grega, passa para uma tradição macedônia, a Macedônia lança as bases do helenismo, Roma se aproveita de tudo isso depois, e é nesse contexto todo que nasce Jesus Cristo. E é nesse contexto todo que a mensagem cristã tem que enfrentar os seus grandes desafios, né? Bom, aí aparece a figura de Epicuro. O ano 322 é um ano marcante, né? É o ano em que morre Aristóteles, é um ano depois, né, da morte de Alexandre, Aristóteles acaba morrendo. Mas é um ano em que também um jovem, né, de 18 anos, chamado Epicuro, acaba voltando, né, para a Ática, para a região da Grécia. E esse jovem que havia sido educado em Samos, ele, quando retorna, né, para o mundo grego, ele encontra 2 escolas filosóficas que estavam vivendo uma situação difícil. A escola aristotélica estava amargando a morte, né, do seu mestre maior, né? Então, o liceu aristotélico enfrenta alguns problemas. A academia platônica já vem enfrentando problemas porque Platão morreu bem antes, né?
E particularmente, né, Epicuro não vê uma distinção entre essas duas escolas, né? Até porque o Aristóteles que Epicuro conhece, ele é bastante platonizado, graças à circulação dos ensinamentos esotéricos, assim, esotéricos com X, né? Então, havia uma distinção entre os aristotélicos em esotéricos com X, aquilo que vai para fora, que vai para o público, e esotéricos com S, né? Aquilo que é designado para um grupo seleto, né? Então, aquilo que vai para fora, né, acaba passando a imagem de que Aristóteles é muito platônico ainda. Mas os ensinamentos mais assim especializados, né, um ensinamento mais exigente, conhecido como acroamático, né, que se transmite de maneira oral, era praticado, né, por um grupo seleto, né, por um grupo especial, né, que tinha acesso à fonte do Aristóteles histórico, né? E assim, então, este grupo, né, este grupo em especial, sabe, conhece de perto, né, as distinções entre Aristóteles e Platão. O que acontece é que o mundo antigo, né, com todas as suas vertentes, com todas as suas correntes filosóficas, ele está muito bem mapeado. Se alguém quiser informações a respeito, vocês podem ler essa obra aqui, né, do Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Lá vocês encontram, né, informações interessantíssimas a respeito dessas filosofias todas, dessas vidas ilustres, né, de todos esses autores da antiguidade. O Diógenes Laércio é alguém que vive no século III depois de Cristo e reúne, né, como uma espécie de um historiador, né, um compilador incansável, reúne informações de vários lugares e deixa uma obra monumental, assim, né? Toda vez que a gente quer acessar a antiguidade, a gente passa, né, pela obra do Diógenes Laércio, tá bom? Bom, voltando aqui a Epicuro, quais são os elementos mais importantes, né, de Epicuro? Agora ficando só especificamente em Epicuro e a temática que nos interessa aqui. Alguns temas são importantíssimos, né? Como esse, por exemplo, da imortalidade da alma, tá? Então, temas como universo infinito e imortalidade da alma sempre estiveram presentes entre as especulações desse jovem Epicuro, né? Desse jovem que volta para a região, encontra duas escolas tradicionais em crise e, de repente, ele cria a sua própria escola, né? A sua maneira específica de filosofar, né? Ele, por conta, né, de perceber que não havia muita diferença entre a maneira aristotélica e a maneira platônica de pensar, já que ele não era um aluno, né, acroamático de Aristóteles, né? Ele não tinha tido acesso a esse personagem, né, histórico, então ele não vê muita diferença entre as duas correntes. E aí ele procura uma terceira vertente que vai ser fundamental para ele, que é a vertente que vem de Demócrito. Por que Demócrito é importante? Porque Demócrito é um atomista. Ele entende, né, que a arquê de tudo são os átomos. O princípio de tudo é um princípio atomista. Vocês vão ver como que isso é importante, porque isso desmonta a teoria da imortalidade da alma. Epicuro foi um mestre de fascínio irresistível, fazia proselitismo não elitista. Ele tinha essa veia popular, né? Escancarava as portas da sua escola para jovens e velhos, homens ou mulheres, né? Como, por exemplo, as etaíras, que eram feministas de Atenas, né?
cidadãos livres, escravos. Então, ele tentou popularizar a filosofia. Na época, houve um verdadeiro culto a Epicuro, não muito diferente daquele que os cristãos vão tributar a Jesus mais tarde. Ninguém, porque é jovem, adie o filosofar, nem porque é velho se canse de filosofar, porque a idade jamais é nem imatura nem madura demais para a saúde da alma. E aquele que afirma que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou, é como se dissesse que a hora da felicidade não chegou ou já passou, né? Então, é assim que Epicuro, né, se posiciona em relação ao filosofar, né? Todas as pessoas de todas as idades se coloquem a pensar, porque para que serve filosofia? Filosofia não serve para absolutamente nada do ponto de vista útil, do ponto de vista da praticidade, né? Isso que incomoda esses tecnocratas todos, né? A filosofia serve, por exemplo, para a gente aprender a morrer. É isso. Por isso que ela é tão encantadora, né? Que ela não se presta. O dia que ela se prestar a alguma coisa útil, o dia que ela tiver uma serventia para amparar uma determinada... Pronto, ela perdeu a sua finalidade. A filosofia não se presta a isso, ela não nasceu para isso, ela é livre exatamente porque ela não se escora, ela não se esconde debaixo de nenhum sistema, debaixo de nenhuma ideologia. E, portanto, ela é um ato livre, é um exercício do pensamento, é por isso que é tão difícil combatê-la, é por isso que ela incomoda tanto, né? E o fato é que Diógenes Laércio, né, que registra essa carta de Epicuro para um amigo, né, para Meneceu, exaltando, né, o papel da filosofia, uma filosofia que ele pretendia popular. Um autor que popularizou muito tempo depois, já dentro do Império Romano, as ideias de Epicuro foi o Lucrécio. Lucrécio entende, né, que a grande filosofia da antiguidade é a filosofia de Epicuro. E ele, como vive no século I, né, antes de Cristo, ele tenta preservar, né, essa tradição, traduzindo, né, a obra de Epicuro e tornando essa obra também popular no mundo antigo, tá bom? E aí vem o tema que nos interessa, que é o tema da mortalidade da alma, né? Mortalidade da alma. A alma morre. Lucrécio, que é esse tradutor para o mundo romano da obra de Epicuro, Lucrécio atribui uma posição central na sua exposição da doutrina epicurista, a demonstração da mortalidade da alma. Esse argumento ocupa inteiramente o terceiro dos 6 livros do poema, constituindo o fulcro no qual se apoia a tese que parece ser mais cara ao coração do poeta. Não se deve temer a morte, com todas as implicações que esse temor insensato comporta. Combatendo a tese da imortalidade da alma, essa tese da imortalidade da alma foi profundamente, né, expandida pelo pensamento grego, né, com Platão, com Aristóteles. Outras religiões já falavam nisso, né, as religiões oriundas do Egito, por exemplo, já falavam na imortalidade da alma, né, e outras religiões, né, também. Mas o que a gente está vendo aqui é o nascimento de uma corrente que diz, não, a alma não é imortal. Ela não é imortal? Bom, se ela não é imortal, ela morre. E depois da morte da alma, o que acontece? O que é a alma, né? Epicuro praticava verdadeiramente o mais radical gesto de ruptura. O gesto o transformava num subversor da tradição, precisamente num ateu, mesmo com a sua insistente profissão de fé na existência dos deuses. Embora
fossem eles meros espectadores do funcionamento autônomo do universo. Ele vai dizer, não, os deuses existem, mas eles não têm nenhuma interferência na manutenção, na existência, no movimento, né, do cosmos. Eles existem, eles devem ser alvos de adoração, né, de veneração, mas eles não interferem, né? Eles não modificam as coisas, né? E a posição dele é uma posição, assim, muito significativa. Enquanto a tradição filosófica clássica, Platão e Aristóteles, defendem a imortalidade da alma, não é à toa que o cristianismo mais tarde bebe nessas tradições, outras religiões defendem a imortalidade da alma, aparece uma corrente filosófica chamada epicurismo, né, que vai dizer exatamente o contrário. A alma morre, tá? Vejam o que ele diz. Eu tinha sempre o pensamento de que nada é para nós a morte. Todo bem e todo mal, de fato, estão na sensação. Por isso, o firme conhecimento de que a morte nada é para nós torna prazerosa a mortalidade da vida, não porque ele acrescente um tempo infinito, mas porque elimina o desejo de imortalidade. Né? Então, o que é a morte? A morte nada é. Quando eu estou aqui, a morte não está. Quando a morte aqui está, eu já não sou. Portanto, não há entre nós nenhum tipo de relacionamento. Portanto, não devo temer a morte. A morte não representa um medo. As religiões exploram o medo das pessoas. Né? E, portanto, essa tese, né, de Epicuro vai ser muito repercutida. Olha, as religiões todas usam a morte como uma chantagem. Mas se você conseguir, né, comprovar de que a morte nada é, porque neste momento, né, você passa por uma transformação simplesmente, e aí vem, né, bom, tudo bem, é inegável que a morte existe, no sentido de que em algum momento haverá uma finitude dessa existência, mas alguma coisa sobra para o momento além disso? Sobra meu corpo e vai se desintegrar? Sobra uma consciência histórica? Ou, na verdade, tudo que existe na minha mente é algo produto, né, do organicismo e, portanto, né, meu cérebro parou de funcionar, ele vai se desintegrar, ele vai para a terra, ele vai... Acabou. Ou seja, como que eu poderei ser cobrado de alguma coisa se a minha consciência é produto da organicidade do meu cérebro? Sobra nada. Perfeito? Essa é a lógica. Epicuro subverte o senso comum. Nada existe de terrível no viver quando se tem a genuína consciência de que não existe nada de terrível no não viver. Daqui descende não somente o preceito epicurista sobre a insignificância da morte para qualquer vivente, mas também como um dado inquestionável a condição de que a vida de quem não se guia por esse preceito é literalmente um inferno, né? Em outras palavras, se você vive o tempo todo uma religiosidade de troca com uma divindade e você a aceita e aceita todos os preceitos religiosos porque você tem medo da morte, você é só um escravo. E você, na verdade, está vivendo o inferno aqui, né? Não temendo o inferno lá na frente, você transforma a sua vida num inferno. Como mudar isso? Como ser livre?
é não acreditar na imortalidade da alma. Se não há imortalidade da alma, não há que se prestar contas de nada no pós-morte. Professor, só Oi, interrompendo, vai cair a sala. Vamos já sair e a gente já volta, por favor, tá bom? vamos então, tá joia.